Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, se com vocês estiver tudo certo, ótimo, que bom, porque com o nosso querido Pedro Silveira, mano, infelizmente não tá, né? Eu nem queria começar com uma notícia dessas, mas infelizmente ontem de noite foi anunciado aí o pedido de demissão do diretor financeiro. Pois é, mano, um dos melhores diretores estatutários que o Corinthians tinha, ou melhor, na verdade, né, pra ser sincero, cedeu o cargo por problemas de saúde. Um negócio sério que não foi nem divulgado publicamente, mas que ele teve que tratar lá nos Estados Unidos. Então, mano, desde já, desejo aqui a minha torcida pra ele, né, para que ele possa melhorar e ficar 100% de novo, porque é evidente a perda gigantesca pro Corinthians. Ele já vinha com esses problemas de saúde há um tempo, mas esperou entregar primeiro o balanço de 2024, o balanço financeiro, para aí sim se ausentar. Só que na boa, cara, era um dos poucos ali dentro que eu ainda via uma certa sinceridade no que falava e sentia até uma esperança das coisas melhorarem com ele. Tanto é que, mano, ele é o diretor financeiro, mas foi um dos responsáveis pela condução das negociações com o Memphis. É amigo pessoal do cara, inclusive, viajando com o cara nas férias, é o cara que tava do lado na foto do Pogba. Assim, um cara muito correto, profissional, responsável, transparente. Não à toa, ele foi o CEO da XP Investimentos. Então, é uma perda gigantesca pro Corinthians o fato dele sair, mas não é só esse o problema, e sim quem vem no lugar, porque obrigatoriamente tem que ser um conselheiro do clube, não dá pra ser um cara de fora. E meio que o Rosalá, que foi o primeiro, eu tenho certeza que não vai voltar mais. Enfim, é um problema muito grande pro Corinthians, com certeza o Augusto já sabia também, né, não foi de última hora pelo menos, mas cara, de futuro a gente fala depois, né, quem vai vir, quem vai ser, deixa isso pra um outro vídeo, porque por enquanto eu só desejo melhoras pro Pedro, certo? Na torcida de verdade mesmo, pra que ele se recupere e possa ficar bem novamente, falou? Bom, e ainda nesse assunto do financeiro, fiel, eu demorei para trazer isso daqui, mas o balanço financeiro de 2024, do qual o Pedro participou e o Corinthians publicou, foi reprovado por unanimidade pelo Conselho Fiscal por 3-0. E por um monte de problemas também, tá? Falta de documentos, ausência de respostas e, claro, o principal que é a parte financeira, né? O aumento das despesas acima do valor orçado foi um dos principais pontos para essa reprovação unânime. Então, com isso, agora cabe ao Conselho Deliberativo aprovar ou reprovar o balanço na próxima reunião, que vai acontecer na segunda-feira, pra gente saber o futuro dessa diretoria, se o Augusto vai continuar ou não, porque lembrando, né, que em caso de reprovação, aí é adeus pro presidente, porque vai entrar um pedido de impeachment e tudo mais, né? E outra coisa, horas depois dessa reprovação, o presidente Augusto Melo até tentou trucar, vamos dizer assim, pedindo para reabrirem as contas de 2023 da antiga gestão, só que dessa vez atualizando ela com os valores que não foram contabilizados de quase 200 milhões de reais, porque aí nesse caso, o superávit que o Duílio teve em seu último ano de gestão seria na verdade um déficit de quase 200 milhões. Mas mano, eu já adianto que não deu em nada, tá? O conselho não quis reabrir esse balanço, ficou por isso e o Augusto meio que ficou sem o que fazer. Seja lá o motivo pelo qual não aceitaram, fato é que esse valor descoberto pela diretoria ajudou e muito a fecharem no vermelho em quase 200 milhões. E assim, é como eu falei lá atrás, cara, fechamos no vermelho, as dívidas aumentaram, realmente tudo isso aconteceu. Só que tudo isso não foi à toa, porque o Corinthians teve que montar um elenco praticamente do zero. Praticamente não, do zero mesmo. Renovaram o elenco de ponta a ponta. E isso custou muito dinheiro. E não foram só os 100 e poucos milhões que gastaram lá no começo do ano. Não, mano, as tais contratações a custo zero custaram também, né? Mas por outro lado também, os valores da camisa aumentaram, as cotas de transmissão também. Então, no quesito financeiro, o Augusto elevou em muito o patamar do Corinthians. Conseguiu negociar marcas muito mais caras que a diretoria anterior, né? Isso fez muito bem para as contas do clube. Enfim, eu não sou nenhum conselheiro, nenhum especialista na área para falar sobre isso, mas ao meu ver, como um torcedor, reprovar as contas pela circunstância que nós vivemos é um erro. Esse que é o ano, na verdade, pra mim, do Augusto baixar a dívida, cortar custos e fazer uma receita maior do que a dívida, tá? A obrigação de fazer isso é agora e no ano que vem, que nós já temos um time. Mas é isso, mano. Segunda-feira teremos aí uma definição melhor, mas por enquanto tá 1-0 pra oposição. Falou? E falando aqui pela última vez do novo uniforme para essa temporada, hoje tivemos aí o lançamento oficial dele, fiel, como já era esperado, né? Visando aí a estreia dele amanhã contra o Flamengo. E o detalhe, que até então não vinha sendo mencionado, né? Eu mesmo não falei muito sobre isso por aqui, que é sobre como ficariam os patrocínios na camisa nesse novo modelo, né? Com o escudo no meio, né? Aqui em cima e tudo mais. Como é que ele vai aparecer na televisão? E aí assim, eu não sei vocês, né? Mas eu tenho certeza que o pessoal do perfeccionismo, o pessoal que tem um toque, deve ter tido um treco quando viu que a Epigás, que fechou para ficar no meio da camisa, foi pro lado direito e o outro lado ficou sem nada, ficou em branco, né? E pior que eu nem sou disso, mas até eu senti uma certa ausência por ali, porque fica meio descompensado, só um lado com patrocínio e o outro não. Enfim, acho que até aí também é o único problema que tem nessa camisa, porque os demais até então, tudo normal, tudo certinho ali, né? Inclusive quem reparou bem, viu que a Viva Sorte já nem consta mais da camisa. Se rescindiram o contrato ou não, eu não sei, mas para se prevenir, o Corinthians já deixou esse espaço em branco e quem quiser negociar, só bater no rabo.
estádio. Enfim, cara, tirando essa questão aí da Epigás, acho que o torcedor comum que for comprar essa camisa na loja, só com o escudo e a Nike ali, acredito que vai gostar e não vai ver problema nenhum. Inclusive, a fonte dos números e letra do uniforme, vale até ressaltar também, não vai ser no estilo quadradinho, que eu não sei se eu trouxe aqui ou não, mas era o que tava se especulando. Não, cara, na verdade eles replicaram a mesma que foi usada naquela época e com um detalhe especial pro número 8, que vai ser o único número com um detalhe diferente, né, que é uma homenagem pro Rincon levantando a taça. Então, o Galo agora vai carregar muito mais do que só o simbolismo do número 8 em si, tá? E é isso, mano. Produto de qualidade, camisa bonita pra quem gostou. Não é o meu modelo, confesso, mas até eu que não gostei tanto, achei que ficou bacana, tá? Só o preço que não ajuda. De resto, a Nike tá de parabéns aí por mais um ano com uma bela homenagem feita pro Mundial. Falou? E essa chegada do professor Dorival Júnior ao Corinthians, que só falta a assinatura do contrato para se concretizar e que por sinal tá marcada para acontecer nesta segunda-feira, um dia depois do jogo, de acordo com Samir Carvalho em live, para ajudar a fechar a negociação ali quando o Fabinho Soldado estava na reunião, foi prometido a ele que vão buscar ao menos 5 reforços no meio desse ano para reforçar tanto o elenco como um todo quanto o time em si, os 11 que vão a campo. E detalhe, desses 5, pelo menos 3, de acordo com ele, seriam de nível de seleção, 3 medalhões, digamos assim, né? Agora, se é nível seleção do Panamá ou seleção da Inglaterra, aí ninguém sabe, né? Só vamos saber lá na frente. Fato é que desses 5 serão pelo menos um zagueiro, um lateral e um atacante, o que com todo respeito, mas é bem óbvio, né? Não precisa ter essa informação de bastidor pra falar isso. Agora, não basta também só trazer esses caras e já era. Achar que é isso, né? Trouxe aqui um atacante e acabou. Se vira aí, Dorival. Não, mano, tem que achar o perfil certo pra esse elenco. É atacante, de preferência canhoto e rápido pra jogar do lado direito. Nem precisa ser um Tales da vida, só de ser rápido tá bom. Zagueiro experiente, brucutu, pra chegar e fazer o serviço à moda antiga, sem resenha, falou? E por fim o lateral direito, aí eu já não sei, né? Eu confesso que eu não tenho muita ideia, porque já não é um mercado muito vasto hoje em dia, tá difícil pra todo mundo. E você ainda vai querer exigir alguma coisa? Não dá. Enfim, foram prometidos pelo menos 5 jogadores, 3 de nível top, e o Samir ainda argumenta que esses outros 2 poderiam ser um zagueiro pra fechar a dupla e um meia pra ser reserva do Garro, já que o Coronado é o famoso jogador hipotético, né? Que só existe na imaginação. Mas e vocês, mano? O que acham disso? 5 reforços tá bom? Precisa de mais? Tamo ruim assim? Acho que não, né? Bom, e só para não perder o costume de atualizar o dia a dia da nossa base tão querida, tão bem cuidada pela nossa diretoria, essa semana o Corinthians renovou o contrato de um lateral esquerdo chamado Antony Gabriel, que por sinal foi contratado em maio do ano passado e que, pasmem, tem 20 anos de idade. O moleque já é mais do que um adulto, mas mesmo assim renovou até janeiro do ano que vem, tendo 20 anos e sequer, olha só, sequer sendo relacionado para algum jogo do Sub-20. O moleque tem 20 anos e ainda treina com o tal do Sub-18, cara. Mas por que não renovar, não é mesmo? Talvez ele seja importante no dia a dia para completar o treino, para buscar o Gatorade, na resenha, não sei, porque jogar que é o mais importante, ele não joga. E sim, cara, o meu pressentimento é que só fizeram isso pensando na criação do Sub-23, em recriar essa categoria que até então só depende da CBF de organizar o brasileiro ou não. Mas tá aí, uma renovação muito bem feita, por sinal. Meus parabéns à diretoria. Chicão, Dinei, Claudinei, tá todo mundo de parabéns, ó, nota 10. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!